meu Senhor. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus, Senhor. Por favor, Senhor, salva-me. Olá a todos. Hoje, segunda-feira, primeira live da semana. As lives são feitas de segunda a sexta, às 6h33, e dura mais ou menos 1 hora. Essas lives também ficam gravadas para que você possa assistir quando quiser, ou para que você possa transmiti-la a outras pessoas, compartilhá-la. Eu vou fazer alguns pedidos para vocês enquanto a rede social avisa as pessoas que já estamos ao vivo. E é que vocês curtam esta live. Que vocês anotem também o telefone que eu deixo depois nos comentários, para que vocês me comuniquem ou possam interagir ou fazer perguntas que forem necessárias, que vocês sentirem, por mensagens, por favor, para que a gente possa ter uma experiência de um contato. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Mas sempre deem um alô, sempre que puderem, ok? Estas mensagens, elas têm uma experiência muito linda, tanto para mim quanto para vocês, eu sei, mas para mim é muito incrível. Eu aprendi isso lá pelos idos de 1973, que a gente tinha uma experiência que não estávamos acostumados. E que essa experiência era a experiência de estarmos em companhia da verdade. O pessoal do yoga costuma chamar isso de satsang, que é a mesma coisa. Sat, verdade, sang, companhia. E isso não é simplesmente você estar ouvindo alguém, mas é mais do que isso. É este momento onde criatura e criador se comunicam. E essa comunicação, essa mensagem que o Criador tem para a gente, não é uma mensagem verbal. Não é exatamente o que eu estou falando, assim, não são minhas palavras, não são esse tempo de 1 hora dessa live. Mas o nosso coração, ele está, a nossa alma, nossa, enquanto espírito, enquanto observadores. Assim temos a experiência nesse mundo, que é a comunicação de alma, a comunicação do coração entre nós e nosso Criador. Essa experiência é muito sutil, é uma experiência abstrata, não é uma experiência racional, não é uma experiência que você pode colocar a tua cabeça aí e fazer uma análise. A única coisa que você sabe é que está havendo uma comunicação. A única coisa que você sabe é que há uma comunicação, que há um contato, que há uma mensagem, há um aprendizado, há uma evolução a partir daí. Toda vez que um profeta fala, toda vez que o mestre fala, você pode ter essa experiência de satsang. Existe uma frase, creio que foi Jesus que disse, que onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu ali estarei. E o que ele estava querendo dizer com isso?
que a experiência de satsang, a experiência da verdade, a experiência da presença de Deus estaria ali. Muitas pessoas, em seus atos de fé, conseguem sentir no coração a presença de Deus. E se você perguntar para mim se isso é satsang, eu não sei. Mas se você perguntar para mim o que é satsang, eu vou te falar. Satsang é toda a companhia da verdade que te leva à verdade. É quando o teu coração dá um passo mais na direção dessa experiência. Existem duas experiências: conhecer e sentir. Elas não são separadas. Conhecer e sentir é satsang. Sentir para conhecer. Conhecer para sentir. Se resume nisso. Seguindo, usando gíria, a nossa pegada, continuando o nosso trabalho de satsang, de esclarecer um pouco mais e nos salvar, nos tirar de toda dessas trevas, nos tirar de toda essa situação de não saber, que nos faz sermos infelizes, que faz com que a gente sofra nesse mundo. A gente muitas vezes vive e não percebe, porque não há uma confirmação de uma pessoa que seja uma referência, que possa nos dizer algo e a gente ouça isso e nosso coração diga: é verdade. É verdade. E além de ser verdade, está me colocando no eixo, está me colocando nos trilhos, está me colocando no caminho de volta para Deus, no caminho de volta para casa. E isso é satsang. Isso está nos trazendo uma experiência interna de acreditar, uma experiência interna de fé. E eu não estou falando de que isso substitua a experiência. Não, ela não substitui. Nunca vai substituir. Porque eu falo de ter a experiência. E a fé é no que essa experiência está nos mostrando. O que essa experiência nos mostra, que é sua onipresença, onisciência e onipotência. Para que a gente, pouco a pouco, vá retornando a essa experiência de estar sem solidão. O que é solidão, se não a ausência desse poder, a ausência de Deus? E isso é uma experiência que não é simplesmente acreditar, mas é resultado de você ver, é resultado do conhecimento, é resultado
de conhecer. E cada vez que você experimenta, mais você confia. Existe uma experiência, um comportamento que é uma das mais simples que existem, onde uma pessoa fica em cima de uma mesa ou de uma plataforma qualquer, de uma pedra, e seus amigos ficam em volta, e ela tem que fechar seus olhos e se soltar de costas. A experiência é uma das mais simples. E ela precisa confiar que seus amigos vão segurá-la, para que ela não bata a cabeça no chão, para que ela não se quebre toda. E essa experiência parece tão simples, mas a nossa experiência durante a vida é assim. Você está em cima de uma pedra todo o tempo, nosso reflexo do sol, o início do nascer do sol, nas paredes e nos vidros dos prédios em frente, são lindas. Enquanto você está nessa existência, enquanto você está vivendo aqui, a experiência de estar sobre essa pedra, sobre essa mesa, sobre essa plataforma, é o que você sente durante os 100 anos de tua vida. E se soltar é ter a experiência, e se deixar cair para trás é ter a mesma experiência de confiar em Deus. Essa é uma experiência micro, mas existe a experiência do macrocosmo, existe a experiência da nossa vida, que acontece na nossa vida, que é a mesma coisa. E para que você possa ter fé, para que você possa ter confiança, você precisa, pelo menos, ter clareza de onipresença. Precisa ter clareza quanto à onipotência. E precisa ter clareza quanto à onisciência de Deus. De que esta vida é dele, é uma criação dele. E que esta vida, a criação, é ele, é o corpo dele, é ele manifesto, é a exteriorização da energia, a exteriorização da luz, a exteriorização de Deus. E essa experiência sempre de estar sobre a pedra vai acontecer. E você pode estar sobre a pedra com um sorriso nos lábios, com um sorriso no coração, porque você sabe que Ele está por trás de tudo e que este jogo é dele, que essa história é Ele que está fazendo. E que essa história tem todas as coisas que acontecem com você. E você pode dar significado de valor ou dar outro significado para a tua história, para a tua vida, para as coisas que acontecem na tua vida. Que você pode ser livre, que você pode sair de todo o sofrimento e começar a experimentar a vida dentro. E começar a experimentar a vida fora, com Ele. A experiência de dentro, você reflete ela do lado de fora. A experiência interior esclarece, torna claro a experiência do lado de fora. Eu vou fazer 2 lives falando sobre um tema.
A de hoje vai se chamar a grande ilusão. A de amanhã, o jogo cósmico. A grande ilusão é para fazer com que a gente se situe no meio de tudo, toda essa criação, toda essa vida. E o jogo cósmico é para que a gente compreenda que existe um roteiro em andamento e que o roteirista não é ninguém, nada mais, nada menos que o próprio ser criador. Okay. Vamos colocar um pouco do que significa hoje, o tema de hoje. A gente já ouviu falar muitas vezes, tudo isto que você vê, você não vai levar daqui. A gente já ouviu falar, tudo isso que a gente vê é uma ilusão. A gente já ouviu pessoas, a gente leu ou ouviu pessoas no final da vida, quando já se aproximando da morte, já se aproximando, passando já a velhice, passando seu prazo de validade, ou às vezes antes até, as pessoas constatando algo. Uau! Esta vida passa tão rápido. Esta vida é como uma grande história que nos ilude e chega no final, sabe, a gente olha e fala, uau, são só memórias. Passou tudo tão rápido. E muitas pessoas se dão conta de que eu não pude aproveitar. Eu não fiz tudo o que poderia ter feito. Esse é o tema de hoje. Mas vamos começar colocando o início de tudo, que é tudo o que é relativo a Deus. Tudo que é usado como referência ao Criador, à luz, ao imortal, à onipresença, à vida eterna. É necessário ter uma clareza de entendimento, que é esta vida eterna é a única coisa imutável. Ela nunca foi criada, nunca teve um princípio. Antes do início de todos os tempos, de todas as eras, antes de tudo, ela era o próprio infinito. Ela nunca teve um princípio, nunca cessará de ser, porque ela é a própria presença, ela é o próprio Deus, o próprio ser. Muitos chamam isso de a caixa, muitos chamam isso de vácuo, muitos chamam isso de o nada, muitos chamam isso de o tal, muitos chamam isso de Deus, de luz, de espírito. Mas o que importa é que há algo que nunca teve início e nunca terá fim. A vida dentro deste corpo faz parte desse infinito. Como eu já dei o exemplo de uma garrafa, o ar dentro da garrafa e o ar fora da garrafa. Essa é uma metáfora. O nosso espírito, a nossa alma é o ar dentro da garrafa. O ar fora da garrafa é o mesmo ar. E para que a gente possa entender esse poder um dia é bom, né? Um dia é uma contagem de tempo.
esse poder, no princípio, ele teve uma intenção. Essa intenção era um projeto da criação, um projeto criativo. E nesse projeto criativo, ele de si mesmo criou o que a gente conhece como a luz, criou o que a gente conhece como a terra, criou o que a gente conhece como as águas, criou os ares, criou os elementos básicos de si mesmo, ou seja, ele mesmo manifestou de si mesmo a criação. E aí, todas as formas densas, as sutis, foram acontecendo, foram nascendo, foram tendo um princípio. E tudo isso que podemos perceber com nossos sentidos, tudo isso que podemos entender, tudo isso que podemos ver, tudo isso que podemos sentir, beber, tudo isso que podemos caminhar sobre, tudo isso é Ele manifesto. Não existe um Criador em algum lugar e a criação em outro. A criação é Ele mesmo. É meu corpo, é meu sangue. A criação toda é o corpo de Deus. Tudo que é água, tudo que é líquido em toda a criação, porque a criação é isso. É o sangue dele. É a água viva. Então tudo que você leu, que começou há bilhões de anos, milhares de anos, milhões de anos, centenas de anos, sei lá, existe divergência no tempo. O tempo é uma coisa nossa, é uma contagem nossa. Não importa quando surgiu, e também quando voltará a ser tudo luz. Mas é um fato. Tudo que teve um começo terá um fim. Entre esse espaço, existem milhões de eras da passagem cíclica das eras. E toda essa grande aventura criativa, esse projeto, foi chamado pelos sábios como a grande ilusão. O pessoal do yoga, o pessoal da religião, eu faço assim porque existem divergências quanto a ser uma religião, uma filosofia. Cara, isso não tem nada a ver. Tá? O que importa é esse pessoal que tem livros escritos de 7.000 anos atrás. Eles deram um nome para isso. Chamaram isso de Maya. A jornada criativa. E tudo o que você conhece, eles consideram Maya. A grande ilusão. E por que isso é importante? Porque, gente, é um princípio para o entendimento. Tudo na grande ilusão, tudo na grande ilusão. E isso inclui você. Você faz parte da criação. Você faz parte dos elementos desse mundo. Você faz parte do pó. O Espírito faz parte do poder onipresente.
mas o corpo faz parte da criação. E essa criação, ela se transforma o tempo todo, constantemente, não existe nada estático. Nada estático. Nada que teve um começo não vai ter um fim. E existem, na nossa contagem de tempo, formas criadas por esse poder que duram segundos. Formas, isso na nossa contagem de tempo, que duram meses, que duram dias, que duram anos. Tartarugas duram muito tempo. As árvores duram muito tempo. Os rios duram muito tempo. Os mares duram muito tempo. Não sei se vocês já ouviram falar que houve um tempo que foi chamado de Pangeia, que era quando não havia divisão ainda. O planeta era água misturado e havia terra sem os continentes, sem a separação, sem os oceanos. Chamando isso de Pangeia. E aí nasceram o que a gente conhece hoje como os gigantescos rios salgados, os oceanos. Os oceanos foram criados. E um dia eles deixaram de existir. Este planeta deixará de existir. Este nosso sistema solar deixará de existir. Toda essa galáxia, todos esses chamados universos. Tudo isso um dia deixará de existir. O Sol tem um tempo de duração. A Terra tem um tempo de duração. Quanto mais as criaturas na Terra, você observa os animais, você observa, eu falo animais, né? Você observa os bichos, nós somos bichos, tá? Você observa os bichos, todos os bichos. E todos eles têm um tempo diferente. E nós fazemos parte desse tempo. A nossa contagem de tempo diz 100 anos. E nessa vida, tudo que você conhece que muda é ilusão. É história. A única coisa que não muda é Deus. É a energia onipresente, onisciente, onipotente. Que nunca teve princípio, não tem dimensão, não tem tempo. Ela mesma era e é luz e sempre será imortal luz. Ela não se altera. Nosso espírito, nossa alma, nosso interior faz parte disso. E por que eu digo que faz parte disso? Porque foi dado a esse ser humano a capacidade de ver dentro de si mesmo e conhecer o Espírito. E conhecer a parte que nunca teve princípio e nunca terá fim. E conhecer a parte eterna no meio de toda essa criação, no meio de tudo que existe, onde você vai conhecer o todo, onde você vai conhecer o infinito, onde você vai conhecer Deus dentro de você. Eu já falei isso nas lives, na meditação. Na meditação você pode observar o que você é. Dentro de você, meditando, você pode observar Deus. E numa experiência chamada pelos yogis, pelo yoga de Samadhi, a gente entenderia como um portal entre o finito e o infinito. Nesse momento você pode ter a experiência de ser um com Ele. E nesse momento você compreende que essa é a sua verdadeira natureza. Você também nunca nasceu e nunca morrerá. Você nunca teve princípio. Você faz parte. Deus é Espírito. Deus é a vida eterna. E a vida que está em você é eterna. A vida do corpo
O tempo do corpo é mutável, porque faz parte da criação. E tudo que existe dentro da criação, do macro, do entendimento do macro, até o entendimento do micro. O que significa o micro? Não estou falando de partículas, de quarks e essas coisas não, átomos, etc. Não, eu estou falando dos acontecimentos da vida, que é o assunto de amanhã. Hoje é a criação, amanhã é o jogo. Tudo que existe, que foi criado, muda, termina. Quanto tempo dura? A gente ouve falar isso, que tudo é cíclico, né? Ah, você tem momentos na tua vida de fartura, depois você tem momentos na sua vida de escassez. Lembra-se disso? A vida é feita de dar e tirar. Que na verdade a linguagem poderia ser outra. É te dado por um tempo as coisas que estão contigo. Por um tempo. Porque elas passam para você ciclicamente. Não é que você está bem e amanhã você vai ter miséria, não é essa a história. A história é que as coisas não são estáticas. Você pega e consegue uma banana, um cacho de banana, e você olha para ela, ela tem uma cor verde. Verde, sabe? Uma cor verde. Você olha, a banana está verde. Daqui a pouco, ela estará amarelinha. E quando chegar no ponto de estar amarelinha, o que você vai fazer? Comer. No ponto de que ela se tornou um alimento para você. Você vai colocá-la no teu organismo, o seu organismo automaticamente, porque o Criador fez isso, vai transformá-la em combustível para esse corpo funcionar. Mas essa mesma banana ali, você pegou uma de um cacho, o resto das bananas que estão naquele cacho vão ficar marrom. Vão adquirindo uma cor que você chamaria de amadurecendo demais, apodrecendo. E você vai pegar isso e vai ter que jogar fora. Assim é este corpo. No seu recebeu verde. Ele se tornou amarelo. Hoje ele pode estar verde, amarelo, maduro, ou já ficando marrom. E quando ele não puder mais ser usado, gente, isso é um jogo, tá? Eu não estou falando isso, eu estou falando isso para que melhore você, não que mude. Você terá que deixar e jogar fora este corpo um dia. Aí você está falando assim, peraí, como é que você falou? Eu não vou morrer? Claro que não. A gente acreditou por ilusão, a gente acreditou por causa do jogo, né? Acreditou por não ter clareza, não ter entendimento, que nós somos o corpo e nós vamos morrer. Então, nós vamos estar dentro, olhando para a vida, olhando para a luz e acreditando que essa luz está ou se apagando ou indo embora. Então, a vida estará nos deixando. Esse é o entendimento, mas é um entendimento errado. Porque é o contrário. Essas são as palavras de Jesus, lembra-se disso? Essas são as palavras do Gênesis, dos profetas. E o poder criador fez você dos elementos desse mundo, em metáfora. Pegou você do barro, fez essa escultura, gente. Fez uma escultura, que é você, teu corpo. E soprou sobre ele. E colocou nele uma parte de si mesmo, o ar dentro da garrafa. E você adquiriu movimento, vida. E este corpo passou a ter dentro dele o espírito, passou a ter vida. E depois, vai ser o tema de amanhã. Ele se iludiu, se esqueceu
e se perdeu. E passou a ter uma experiência de se identificar com o barro. Então, o espírito, que é o que você é, se identificou com o barro. E aí ele olha o barro, nossa, eu tenho que pôr água aqui, porque está meio ressecada essa parte do barro. É barro, precisa de água, então você tem que umedecer. Tem que umedecer esse barro. Tem que manter esse barro em movimento para que ele não resseque por dentro e não pare, não perca sua massa magra e todas as explicações, não importa. Você tem que se movimentar, porque movimento é vida. Então você tem que movimentar o barro, você tem que movimentar a escultura, você tem que fazer tudo o que você tem que fazer para que isto aqui funcione perfeitamente. Por isso você tem que fazer ginástica, por isso você tem que fazer caminhada, por isso que você tem que fazer exercício, porque movimento é vida. Se você para de se movimentar, se você fica no sofá, numa cama, eu estou falando para pessoas saudáveis, tá? Tem pessoas que geneticamente têm problemas. Mas eu estou falando de pessoas que estão aí saudáveis. Não pode parar. Não pode, mesmo aquela questão de cama. Em qualquer motivo. Não pode parar, tem que ter fisioterapia, tem que ter movimento. Por quê? Porque se parar, para o movimento. Atrofia. Perde a elasticidade, perde o tônus muscular, perde... Bom, eu não quero ir por esse lado, tá? Eu só quero dizer para vocês o seguinte, esse é um veículo que você tem que manter saudável, o máximo que você puder. O máximo do teu entendimento, possibilidade, o máximo da tua clareza. Mas este corpo, assim como você era criança um dia, ele vai envelhecer e morrer. E é a experiência verdadeira. É você olhar o corpo envelhecendo. Não você envelhecendo. Você tem que mudar a tua perspectiva, tem que mudar a forma onde você está dentro de si mesmo. Você tem que deixar a experiência de Adão. Adão foi aquele que escolheu deixar de ser o espírito para se identificar com o corpo e ter uma experiência do que o corpo proporciona somente. De ter o entendimento, o raciocínio baseado no que ele próprio entenderia. A metáfora toda é outra, tá? A metáfora é uma metáfora. Ele foi tentado, entende? Ele foi tentado e então cedeu à tentação, comeu a maçã. Isso é uma metáfora. E ele quis ver o mundo, porque ele acreditou que ele, vendo o mundo, ele seria melhor que Deus. Enquanto ele estava no paraíso, não havia Adão, havia o Espírito Santo, vivendo na natureza. Gente, pelo amor de Deus, amanhã eu explico isso. Isso é uma metáfora. Mas é o que acontece na vida de todo mundo. A metáfora está acontecendo na vida de todo mundo. Todo mundo está vivendo uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Essa ilusão é perniciosa? Essa ilusão é errada? Essa ilusão é má? Essa ilusão... Gente, perspectiva de vida e autoconhecimento. Eu sempre falo isso. Não tem nada errado nisso. Foi feito para ser assim. Isso é livre-arbítrio. Entendeu? Viver por si mesmo, ou viver com Deus. E quando você vive com Deus, é diferente, porque tudo que você conhece é sob essa perspectiva. Toda a sua análise sobre tudo que acontece é sob essa perspectiva. Então não tem sofrimento. Entende? Não há sofrimento nessa vida. Mas dentro e na identificação com o que é mutável, existe o sofrimento, porque você não pode segurar absolutamente nada que é mutável. Sabe, a areia passa pelos dedos, água.
Então, cada situação de nossa vida, ela foi feita. Gente, ela foi feita para ser alterada pelo Criador. E assim a gente pensa nesse mundo. É assim, é maluco isso. Amanhã a gente fala sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia. Você tem que entender o seguinte, quer dizer, nós todos precisamos entender o seguinte. Se a gente fala, você tem que entender o seguinte, fica estranho. Toda a criação é uma ilusão que foi criada. Esse é o grande ensinamento. A única coisa que não foi criada é Deus. Só que quando Deus toma uma forma e habita entre nós, Ele fala, você é o Espírito. Você é a vida. Deus é luz, é a vida dos homens, onipresente, onisciente e onipotente. Você é um com Deus. Então ele está falando do quê? Ele está falando da parte que nunca nasceu e nunca vai morrer, que não há separação, que é só luz, vida, água viva. E quando ele se refere a isso, ele está se referindo a nosso Pai, a nosso Criador. E ele está dizendo que não há separação entre nós, somos todos um. Okay. Fora isso, é o que foi criado. São as esculturas que o Criador fez. O ambiente todo onde ele colocou essas esculturas, ou a escultura do mesmo ambiente. Tudo isso que foi criado muda, tudo isso que foi criado está em constante, totalmente sendo alterado segundo a segundo. Lembra-se? Semente, árvore, fruto. Semente, árvore, fruto. Tudo se altera. Tudo. Não há nada que permaneça. O ser humano fez as pirâmides acreditando que ela ia durar para sempre. Eu não sei o tempo exato, mas ela já está virando pó. Ela está voltando para os elementos de origem. Nós voltaremos ao elemento de origem. E tudo está em constante mutação. E eu sei de pessoas, a gente olha nos canais de TV, por exemplo, e você olha pessoas tentando fazer com que tudo dure para sempre. Entende? Então, a beleza tem que ser para sempre. A gente tem uma régua onde a gente fala, beleza é isto. Sabe, a gente sempre tem aquela coisa. A beleza está entre... Por exemplo, toda criança quer ser adulto. Por quê? Porque sendo adulto você pode fazer um monte de coisa que criança não pode fazer. Aí ele deixa de ser criança querendo ser adulto. Aí ele é adulto e ele passa o tempo querendo ser criança. Ou ele fica trabalhando, lutando para se aposentar, para se tornar um idoso, para se tornar um velho. E quando ele fica velho, ele fica com lembranças da sua infância. E com desejo de se tornar jovem. E ele busca e faz filmes procurando a fonte da juventude para querer ser jovem novamente. Fica fazendo uma porção de coisas. Isso é errado? Eu não estou falando que isso é errado, gente. Claro que você tem que se manter jovem. Claro que você tem que se manter saudável. Claro que o ideal seria você chegar a 100 anos com vitalidade de 20, com mentalidade de uma criança. Isso tem que ser feito, porque é assim que funciona. Não é porque você pega uma fruta que você não pode colocar sabor nela. Entende? Você pode adicionar temperos nela. Ou sal, pimenta, como um abacate, por exemplo. Que você corta ele e faz uma belíssima salada. Colocando azeite, sal e pimenta, orégano. Desculpa, é que tem o siri aqui que fica atrapalhado. Então, assim, você percebe a mutação e as coisas acontecendo e se transformando rápido. E a gente fica envolvido nisso.
Isso é envolvido na ilusão, envolvido na grande ilusão. Porque a gente acredita que pode pegar qualquer coisa que muda, que se altera, que é Deus que faz a alteração, né? E a gente acha que a gente vai conseguir segurar. Aí a gente vai atrás da fonte da juventude e tantas outras coisas. A gente vai, consegue um emprego, aí perde o emprego ou aposenta, né? Não importa. E a gente fica frustrado porque perdeu. Gente, a gente perdeu coisa que nunca foi nosso. A gente perdeu coisa que aconteceu nas nossas mãos, veio para as nossas mãos durante um período. Esse corpo vai ficar com a gente um período. As pessoas todas que convivem com a gente estão com a gente como um presente do Criador. E a gente não pode ter um entendimento pequeno. Elas vieram, foram dadas de presente por um tempo. Por mais que você as ame, elas vão ficar com você por um tempo. E por mais que você as ame, você vai ficar com elas por um tempo. E esse tempo pode ser porque chegou a hora de se desfazer novamente nos elementos desse mundo, voltar ao pó, ou em mudanças normais, porque coisas que estão em um lugar vão para outro, coisas que estão em outro vão para um. A natureza toda é uma transformação, as coisas que acontecem com a gente são todas cíclicas. Elas vão, vêm. E sofrer por isso, sofrer no meio de tudo isso, é falta de clareza, é falta da perspectiva correta, de que tudo isso é mutável e por ser mutável, aproveite. Tenha gratidão por tudo que você conhece, tudo que você vive, tudo que você entende, tudo que você tem, tudo que você é. Seja grato. Porque é um presente que foi te dado. Existem pássaros que vem sempre lá na árvore perto da casa da gente e a gente ouve o canto deles. E a gente não dá valor, eu não estou falando que a gente vai começar a ter que dar valor a tudo, não é isso, é só como exemplo. Esse pássaro lá, a gente escuta ele cantando durante vários dias. Sabe, a gente vê a mãe e os filhotinhos, e esses filhotinhos depois a gente vê esses pássaros ali, naquele mesmo local cantando, aí eles levantam voo e vão para outros lugares. A gente ficou com aquele pássaro, com a presença daquele pássaro por um período. Isso foi um presente. As pessoas vêm para nossas vidas, convivem com a gente por um período. Isso é um presente de Deus, não é uma coisa que você pode segurar a pessoa falando, não, você não vai embora. Não existe isso, gente, é sofrimento. Por quê? Falta de entendimento. A gente sofre por falta de entendimento. Todo sofrimento é nossa avaliação sobre o fato. Todo sofrimento, todo, sem exceção. Assim como todo gozo, toda felicidade nesse mundo, tudo que existe no mundo da matéria, no mundo da criação, é entendimento. Tudo é entendimento. Ah, mas então a dor não existe, gente. A dor também faz parte da mutação. Entende? É errado sentir dor? Não. O corpo foi feito para sentir dor. Dor de cabeça, dor de dente, dor de muscular, dor de distensão, dor na coluna, dor de não fazer exercício, dor de atrofiação, dor de corte, dor de tiro, dor de doença, dor de tudo. Dor é verdadeiro. Verdadeiro no sentido de que é uma mutação, é uma alteração de alguma coisa. O mundo está em constante mudança e pode esbarrar em você toda a aventura, toda a situação, todo o roteiro que o Criador fez para você. E você pode olhar para esse roteiro e falar, Deus, eu não quero. Aí ele chega para você, quer um emprego? Que emprego? Quer ser ator? Quero ser ator. Tá bom, então eu fiz um grande roteiro, uma grande peça, e você vai interpretar um papel. Ah, que legal, tal. Aí você vai na peça, o que todo ator quer? Interpretar o galã.
Aí ele chega para você e fala assim, não, peraí, alguém tem que interpretar o vilão. Aí você fala, não, o vilão não quer. Aí você tem o entendimento que, não, interpretar o vilão muitas vezes dá mais valor ao público, dá mais valor para o vilão, né, mais visibilidade para o vilão, do que para o mocinho, para o herói. Isso mudou, né? Nos anos 60, 50 se dava valor para o herói. Hoje se dá valor para o vilão. Aí ele chega para você e fala, você vai ser vilão. Oba, não quero ser herói. Porque o herói é um idiota, um babaca, um inocente. Você está entendendo que as coisas mudam? Aí de repente você, não é esse tipo de entendimento que eu quero que você tenha não, por favor. Aí de repente você vai lá para aquela peça de teatro e fala assim, não, você vai interpretar o cachorro poodle. O quê? Eu, com meu talento? Ele fala, gente, o cachorro poodle, ninguém consegue interpretar ele. Toda interpretação fica falsa, fica, sabe, não fica natural. Tem que ter um bom ator para interpretar um poodle. E aí você aceita, interpreta o poodle e fica perfeito. Existe na história um corvo que fica lá grasnando, nem sei bem. E aí você chega e fala assim, olha, aquele pássaro que está ali, que fica preto, cantando. Eu não quero ser isso, mas gente, precisa de um ator para interpretar o corvo. E você, de repente, neste mundo, você olha para você e você é um personagem que você está interpretando. Gente, você é o ator, você não é o personagem, mas você está interpretando um personagem. E o personagem vive uma história, um roteiro, faz participação na criação, ela tem um roteiro. Você tem um roteiro de participação. Só que você tem que ter uma experiência de não só... Dizem que os melhores atores são aqueles que interpretam o papel e se esquecem de si mesmo e vivem o personagem. Tudo bem, mas se o personagem é o ator principal lá, beleza, mas se ele é o dragão que vai ser morto, se ele é o poodle, se ele é o corvo, se ele é... Aí o vilão, aí a coisa pode não ser tão boa, né? Qual é a história? É que você descubra que você é o ator. Então o que você tem que fazer? Descobrir o ator, sair do papel. Isso é meditação. Meditação é sair do papel e descobrir o ator. Para que você vá além da ilusão e você descubra que tudo isso é uma peça de teatro. Não é errado a peça de teatro, é perfeita, gente. Está acontecendo uma peça de teatro maravilhosa nesse mundo. E você faz parte dela. E você está interpretando você. Está interpretando esse corpo, está interpretando esse personagem que o Criador escreveu para ser a tua história, o teu personagem, nesse jogo da vida. Amanhã falaremos sobre isso. Então, o entendimento do que é uma coisa chamada verdade e do que é aquilo que se transforma, que é a grande ilusão, não é ilusão porque... É ilusão porque é uma coisa em constante mutação, que não vai permanecer. E sempre que se olha uma coisa que não vai ficar como está, e quer que ela fique como está para sempre, ou que dure o tempo é Deus que faz. A história é dele, o roteiro é dele. E enquanto a gente não aprender a perfeição do roteiro e se entregar, sabe, ter fé nele, entender, conhecer, vivenciar, experimentar que Ele está cuidando de tudo, que é perfeito, que o universo inteiro é perfeição pura. E todo o papel, mesmo que você esteja interpretando um poodle, um corvo, é perfeito. E é uma dádiva, é um presente estar aqui, fazendo parte desse mundo. E amanhã falaremos sobre isso, eu fico misturando hoje e amanhã. Hoje precisamos só ter essa clareza, só ter esse entendimento de que tudo que existe, que foi criado, está em constante transformação. E não adianta querermos que não se transforme. Isso eu falo de formas. E amanhã falaremos sobre isso, o roteiro das formas. O roteiro das formas se transforma. E quem faz o roteiro é Deus.
Qual o poder do homem de transformar? Ele tem um poder de transformar, mesmo que seja limitado, né? Mas ele tem o poder de transformar. Amanhã falaremos sobre isso. É sobre o presente. O passado é história. Já foi feito, aconteceu, é registro, arquivos que estão no teu cérebro. São memórias. Você não pode ir para o passado. Entendeu? Você pode ir para as memórias. Você pode alterar, ressignificar o entendimento das coisas que te aconteceram, buscando na memória os acontecimentos, se ressignificando e alterando, para que hoje você consiga ter outro entendimento. Ah, tá, então foi por isso. Entendeu? Isso faz parte do comportamento, né? Isso é o que eu me especializei. Mas assim, o futuro não existe. Como assim o futuro não existe? Não, o futuro é um projeto. Entende? Nesse universo de transformação, o futuro é um projeto de Deus. E nós projetamos, porque a onipresença de Deus está em nós. Então nós projetamos, de acordo com o nosso entendimento, o que a gente acha que vai acontecer como consequência do passado, que são memórias, das memórias do que a gente fez, do presente, que é o que a gente vive e está fazendo. Então a gente projeta que o futuro, baseado nisso, vai ser consequência disso, deve estar mais ou menos daquele jeito. Entende? Pode ser alterado? Lógico que sim. Deve. Precisamos alterar o nosso presente. E ele é passo a passo em direção à transformação. Então existe. Não está tudo feito, não está tudo escrito, não está... Não! Deus age no presente. As ações que ele já fez, todas as que ele está fazendo e fez, ficam no arquivo das memórias. Muitos chamam isso de akasha, né? Os yogis gostam de falar akasha. Uma área da ciência gosta de usar essa terminologia, akasha, só para dar nome, para dar entendimento, para poder raciocinar, para poder fechar a percepção. Mas o presente é onde as coisas se definem. Passo a passo, cada coisa que você faz define a consequência disso. Por isso é importante ter foco e ter direcionamento para que você faça isso do teu presente, o teu projeto de vida. Mínimo ou máximo, não importa. Meu projeto é aprender a cozinhar, não importa. Meu projeto é bater shake, não importa. Meu projeto é formar equipe, não importa. Meu projeto é ser feliz, não importa. Meu projeto é casar, meu projeto é achar uma namorada, meu projeto é ter filho, meu projeto é ir para um asilo, meu projeto é ter um seguro de vida, meu projeto é ter um convênio médico, meu projeto é fazer uma cirurgia, meu projeto... Ok, gente? Então, projete. Todo projeto não quer dizer que será executado, porque existem ações e reações, não só suas, mas de todo mundo. Você vai fazer uma cirurgia, o dono do hospital resolve fechar o hospital. Essa cirurgia sua não vai acontecer. Pode ser transferida para outro hospital, então será adiada, transferida, mudança. Mas assim, as mutações podem e acontecerão. E tudo isso faz parte da grande ilusão. Por que grande ilusão? Porque foi feito para ser assim. E sofrer por causa disso é o teu nível de entendimento. Por isso é que nós temos que entender. E por isso que nós temos que buscar a experiência interior, onde a gente possa conhecer quem somos. Para que tudo mude, nossa perspectiva de mundo seja diferente.
para que a gente passe a amar a onipresença, amar a onisciência e a onipotência. Porque só assim você vai amar o corpo de Deus. Só assim você vai entender que a transformação é Ele se transformando, criando essa grande ilusão, que é a existência humana. E dando a chance a cada um de nós de sermos felizes, dando a chance para cada um de nós de vivermos um paraíso na Terra, dando a chance de cada um de nós. E começa pela busca interna, pela sede de conhecer quem é o nosso Pai, de conhecer quem é o Criador. Por que Criador associado a Pai? Porque, eu vou dar um exemplo, tá, do que a gente conhece. Porque Jesus, que foi um profeta, que foi um mestre, que foi o Verbo feito carne, que é uma referência para a gente, ele disse isso. E ele ensinou que o poder infinito, que nunca teve princípio, nem nunca terá fim, na sua onisciência, na sua essência, ele é amor. Ou seja, ele associou, Jesus associou que Deus, em essência, é a origem do que existe na sua criação como sentimento das criaturas. Tudo que você sente é reflexo, é uma exteriorização dele na essência. Entende? E tudo que é a mensagem de um mestre é: Deus é amor. E se você está cada vez mais com Ele, mais amor. Se você está cada vez mais com Ele, mais presença. Se você está cada vez mais sem Ele, mais solidão, mais sofrimento, mais trevas, mais escuridão, mais ausência de entendimento, mais ausência de percepção, mais ausência da experiência que você nasceu para ter. Então vamos lá. A única coisa que é para sempre é a luz, é Deus, é o Espírito. Isso é eterno. A criação toda, tudo que você percebe com os sentidos, tudo que existe, tudo que foi criado, está em constante transformação. Nunca será eterno, nunca será a mesma coisa, porque é em constante mutação. E se é assim, por que te entristeces? Por que sofres com aquilo que você não consegue, nunca vai conseguir manter? Só no tempo que Ele determinou. Tudo que existe vem e vai. Na tua vida um dia, a gente já ouviu falar sobre isso, a gente nasceu sozinho. E a gente vai chegar no final da nossa vida, mesmo rodeado de pessoas, a gente vai estar só. Porque, na verdade, a gente precisa aprender a sair da ilusão. E ir para o que verdadeiramente acontece, ir para a essência, ir para a vida, que só há presença. A gente nunca é só. Porque não há duas coisas no universo. Só luz. Só Deus. Só Espírito. Ao qual somos um, fazemos parte. Ok, gente? Até amanhã. Graça e paz. 6h33. Ok?